Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí pessoal, Marcelo Rossi, voltando ao nosso canal Geopolítica e Operação Retomada nesse domingo, né? Hoje é dia 21 de dezembro de 2025, né? Estamos aí bem próximo do Natal, tá um tempo muito bonito aqui em São Paulo, né? Acho que o comércio, os shoppings devem estar bombando. Bom, aqui a gente vai fazer uma análise que é muito importante, que ela é como se fosse a raiz do nosso canal, né? Dos assuntos que a gente fala aqui, que é um canal de geopolítica, né? Mas é um canal de geopolítica focado nessa que eu chamo de guerra do cume da montanha, que trata-se da briga aí da elite, né? A elite nova ordem mundial globalista contra a elite nova ordem mundial, né? Que eles têm uma visão de mundo diferente, né? Uma delas quer destruir o capitalismo, porque já está lá no topo, né? Essa é a velha ordem, esses caras eles enriqueceram com petróleo, com serviços financeiros e bancários, eles controlam a humanidade há muitos séculos, né? Vários séculos, e eles querem empurrar o mundo, para esse buraco distópico, muito parecido com o livro de George Orwell, 1984. Eu sugiro a todos que leiam esse livro, ele se encontra em qualquer sebo, qualquer livraria, está sempre editado, né? E é muito interessante. Eu li esse livro quando eu tinha 14 anos de idade, lá no ano de 1982, para poder fazer uma redação no colégio, no ginásio. Eu estava no ginásio, né? Então ele é muito impressionante esse livro. Já fizeram filmes, etc., né? O outro grupo, a nova ordem mundial, é um conjunto de capitalistas, mega empresários, muito mais envolvendo aí o ramo tecnológico, né? E outros tipos de indústrias, né? E eles não querem, eles não podem deixar a velha ordem empurrar o mundo para o comuno-socialismo, porque eles precisam ainda do capitalismo da livre iniciativa. Então esse é o foco do nosso canal, esse embate entre esses dois grupos da elite lá em cima, a nova contra a nova ordem, não é? Disso tudo nasceu o livro que eu escrevi, Operação Retomada 1 e 2, né? A realidade superando a ficção. Na época, quando a gente inaugurou o canal, eu tinha colocado os áudios do livro, né? Fiz uma leitura narrativa do livro com fundo musical e tinha o áudio, a gente teve que tirar por motivos óbvios, né? Não me perguntem, mas é óbvio que não dava para permanecer, né, no ar esse livro, mediante a situação que estamos vivendo nos dias de hoje, de alguns anos para cá, não é? Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que perguntam assim: o Donald Trump vai ajudar o Brasil? Meu Deus! Para quem acompanha o nosso canal, que é um canal de geopolítica de verdade, né, eu conheço um pouco do assunto, né? Eu já disse várias vezes que nações não têm interesses de amizade, elas têm interesses financeiros, estratégicos em comum. Não existe amizade. Trump não vai ajudar o Brasil, ele não estava ajudando o Brasil e nunca vai ajudar o Brasil. Ele precisa que o Brasil não se torne comunista, aliado da China. Seria uma ameaça aos Estados Unidos da América. Seria uma ameaça nova. Então,
exatamente por esse motivo que ele precisa trabalhar para que esse poder obscuro não permaneça muito mais tempo no Brasil. Hoje de manhã não, nem tanto, agora há pouco eu recebi alguns e-mails de pessoas apavoradas porque um canal grande de geopolítica, eu não vou citar o nome aqui, fez um vídeo dizendo que acabou a ilusão, que Trump não vai mais ajudar o Brasil. Aí eu me questiono, como é que uma pessoa pode falar de geopolítica se ela encarava que o Trump estava ajudando o Brasil? É impressionante isso, né? O Trump nunca fez nada pelo Brasil e nunca vai fazer. Tudo que ele fará é pelos Estados Unidos da América. E graças a Deus, graças ao bom Deus, né, criador do universo, que Donald Trump precisa que o Brasil continue livre, continue olhando para o mundo capitalista, para o mundo da liberdade, da livre iniciativa. Não é interessante para os Estados Unidos que o Brasil se torne esse gigante colossal comunista. Só eu fiz essa parte aqui para responder mais uma vez. Enquanto, né, canais grandes com muita gente postam esses vídeos, o Trump não vai mais ajudar o Brasil. Ele nunca esteve ajudando o Brasil. Que isso fique bem claro, que isso fique bem claro. Nós estamos sendo ajudados, né, digamos assim, por osmose, não é? Porque ele não pode manter um poder ameaçador num país vizinho. É simples, é doutrina Monroe. Eu canso de falar isso no meu canal, no nosso canal aqui, né? Então tá aí, foi uma resposta coletiva para todos esses que me escreveram. O Trump vai ajudar o Brasil? Não. Ele vai ajudar e vai trabalhar para os Estados Unidos da América. Ele não quer, ele não pode ter esta ameaça em seu quintal geopolítico. Espero que isso tenha ficado claro de uma vez por todas, né? E agora a gente vai falar sobre o 1984, o livro do George Orwell, né, que ele escreveu lá em 1948. O livro foi publicado em 1949. O George Orwell tinha muitas informações dos planos e planejamentos da elite, né, essa que compõe a nova ordem mundial globalista. Né? Ele tinha acesso a informações privilegiadas, ele tinha acesso ao MI6 britânico, né, que é o serviço secreto britânico. Então, quando ele escreveu o livro, ele tinha pleno conhecimento de causa de que tudo isso já era um planejamento a ser atingido à humanidade. Só que ele escreveu para alertar a humanidade, porque haveria uma saída. E qual que é a saída? É sempre o esclarecimento. Eu trabalho aqui 7 dias por semana. Eu não tenho feriado, eu não tenho sábado, domingo. Óbvio que às vezes eu estou chateando a minha esposa, porque um domingo você quer passear, você quer fazer alguma coisa e eu estou aqui trabalhando. Mas vocês sabem por que eu faço isso? Porque é o seguinte, presta bem atenção, eu vou explicar de novo. Porque quanto maior o número de pessoas esclarecidas, e se eu hoje, no dia de hoje, eu conseguir esclarecer que seja 10 pessoas a mais, para mim já foi uma vitória. Quanto maior o número de pessoas esclarecidas, maior o muro de proteção que eu vou ter do meu lado, do lado da minha família. Então, esse mundo distópico que eles querem empurrar para nós só se derruba com esclarecimento. Por quê? Porque a ditadura ela tem que ter a aparência de uma democracia. Se a gente entender, se nós tivermos percepção e esclarecimento para podermos entender que a democracia está rumando para uma ditadura e dessa forma impedir com o nosso voto, e junto com o nosso voto, aí sim vai o trabalho do país aí dos Estados Unidos que coordena, que controla, né, todo o nosso território americano aqui. Então, fazer valer efetivamente o desejo do povo brasileiro. Se o nosso desejo, né, expresso na forma de voto for coerente, a gente não vai cair nessa armadilha, né? Espero que todos entendam e que todos tenham a percepção de que esse é um momento, né, 2026 será um momento diferente de 2022. Porque quem está lá no poder, no comando do poder de todo o continente americano é o Donald Trump. Né? Vamos ler a matéria que saiu no Brownstone Institute e foi traduzida naquele blog que eu
gosto bastante, que é o TOT3126, né? Se bem que esse blog os caras às vezes escrevem alguns textos com um pé bem na visão esquerdista do mundo, né? Mas isso aqui é bem interessante, né? Quem escreveu foi um cara chamado Bert Olivier, nesse Brownstone Institute. E ele faz uma pergunta, ele pergunta assim, será que o livro 1984 do George Orwell, né, o mundo distópico que ele criou, está se tornando uma realidade para a humanidade? Olha, a humanidade está lutando contra isso. Muita gente acordou, está entrando num ciclo de esclarecimento a cada dia maior, tanto que aqueles que não querem que a humanidade adquira o esclarecimento, os globalistas, os donos do mundo aí da nova ordem mundial globalista, eles querem impedir as redes sociais de serem livres. Por quê? Porque se a humanidade acordar, acabou todo o planejamento, acabou. Lembre-se, bota isso na tua cabeça. A ditadura para eles tem que ter a aparência da democracia. Você tem que estar dormindo para ele poder governar com linha dura, com a mão de ferro. Se você acordar, ele não consegue mais. Óbvio, estou me referindo à humanidade, né? Um grande número de pessoas. Se essas pessoas acordarem, eles não conseguem mais. Então todo mundo que fica lá cutucando essas pessoas para acordar, eles vão retirar, eles tentam retirar da rede. Veja o que aconteceu com o nosso canal do YouTube, né? Tudo que eu publicava, eles retiravam o vídeo. Por quê? Porque, né, eu estou explicando quem são os verdadeiros inimigos. Muito diferente daquela briguinha esquerda versus direita, que para eles precisam também disso para disfarçar, para dizer que é uma democracia. Fala, pô, não é uma democracia, tiraram o canal Geopolítica e Operação Retomada, estão arrancando os vídeos. Não, é uma democracia. Olha lá o cara xingando o presidente, chamando o ministro de gordo e o canal dele está lá. Mas isso não é interessante, isso não vai derrubar o sistema. Essa briga esquerda versus direita, chamar um ministro de gordo, chamar o presidente de bêbado, isso não vai derrubar o sistema. O que derruba o sistema é esclarecer as pessoas, que é o que o nosso canal faz. Não é? Então eu vou ler o texto aqui do Bert Olivier, vamos fazer um resuminho, né, para a gente ver se realmente o mundo está sendo empurrado. Está. Antes de ler o resumo do texto dele, eu já digo, o mundo está sendo empurrado sim. Só que ainda bem que nós temos esse outro grupo de bilionários que não podem, eles não podem admitir que o mundo vire o que os velhos bilionários querem fazer. Vocês estão entendendo a guerra? A guerra do cume da montanha, a guerra da elite. Os velhos bilionários, esses que já estão podres de rico, lá no alto da roda gigante, eles querem travar a roda, impedir que ela gire. Aqueles que estão subindo em ascensão, a nova, eles não podem deixar a roda ser travada, porque eles estão subindo. Eles precisam da liberdade econômica, da liberdade de pensamento. Eles precisam do capitalismo da livre iniciativa. Essa é a grande guerra. Essa é a grande guerra. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Eles precisam que a humanidade seja livre para eles ficarem bilionários também, mais até do que os da velha ordem. Então eles precisam que o mundo continue como era algumas décadas atrás, livre, né? Eles precisam do Ocidente livre. As pessoas lidam com as coisas como se fossem seres bonzinhos que querem o nosso bem. Não, não. Eles precisam de nós. Eles precisam do nosso dinheiro comprando os seus bens e serviços. Se o mundo cair para o lado do comuno-socialismo, nós não vamos ter esse dinheiro. Então, para esse grupo da Nova, não é interessante o mundo migrar para a distopia comuno-socialista. Essa é a guerra. Vamos ler o texto então do Bert Olivier. Ele diz o seguinte: para alguns leitores, pode parecer uma pergunta retórica questionar se a narrativa do romance distópico de George Orwell, 1984, que foi publicado lá na Inglaterra em 1949, de alguma forma, saiu de suas páginas e se instalou na realidade como uma névoa sinistra sobre os contornos da nossa atual realidade social.
No entanto, uma análise mais atenta, o que significa evitar veículos de notícias convencionais comprometidos, a grande mídia, revela um estado de coisas então inquietante. Em todos os lugares que olhamos nos países ocidentais, do Reino Unido, passando pela Europa até a América e até mesmo na Índia, cujo sistema de identidade digital orwelliano foi recentemente elogiado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, né? O que se destaca é um conjunto de condições sociais que exibem estágios variados de um Estado totalitário. Agora não mais ficcional, mas real. É desnecessário ressaltar que isso constitui um alerta contra o totalitarismo com sua manipulação descarada de informações e sua vigilância em massa. Vocês entenderam então? Eles querem vigiar a humanidade com de muitas maneiras, principalmente com a tal da moeda virtual, a moeda eletrônica, que muitos jovens acham bonito. Ah, é tecnológico. Ah, você ainda usa dinheiro? Que coisa antiquada. Inclusive, a deputada Júlia Zanatta, ela está compartilhando nas redes dela que tem um projeto aí circulando na CCJ do Senado proibindo o uso do dinheiro em espécie no Brasil. Eles querem trancar toda a sua liberdade. Cara, o que você vai fazer com o teu dinheiro? O governo totalitário quer mandar no que você vai fazer com o teu dinheiro. Inclusive, na época da pandemia, o governador do Rio Grande do Sul, né, em seu primeiro mandato, e esse é uma pessoa ligada a todos esses grupos de bilionários lá de cima, lá do Fórum Econômico Mundial, ele proibia supermercados de venderem produtos que julgasse inúteis. Algumas gôndolas eram fechadas, né? Ah, tem uma pandemia, você só pode comprar comida e água. Ah, mas eu preciso de um sapato novo. Não, não pode. Se vira com o teu, porque a gôndola do sapato está fechada. Era assim. Foi uma experiência. Nós fomos cobaias. Aliás, nós estamos sendo cobaias há muitas décadas de todos os experimentos dessa gente, né? Eles conseguiram fazer a cabeça de toda a humanidade. Eles entraram dentro das artes, da cultura, entraram dentro da mídia televisiva, radiofônica. Eles moldaram, né, os novos costumes da humanidade de algumas décadas para cá, né? Vamos continuar o texto então. Aí o Bert Oliveira ele diz o seguinte: não sou de forma alguma a primeira pessoa a perceber os contornos sinistros da visão de pesadelo de George Orwell tomando forma e se tornando realidade bem diante de nossos olhos. Em 2023, Jack Watson também percebeu isso quando escreveu, entre outras coisas, né, o que ele escreveu? Crime de Pensamento é uma das conjecturas de Orwell que se tornou realidade. Quando li 1984 pela primeira vez, jamais imaginaria que essa palavra inventada, o crime de pensamento, seria levada a sério. Ninguém deveria ter o direito de perguntar o que você está pensando. Obviamente, ninguém consegue ler sua mente e certamente você não poderia ser preso simplesmente por pensar, certo? No entanto, eu estava completamente enganado. Uma mulher foi presa recentemente por rezar em silêncio e extraordinariamente pediram aos promotores que apresentassem provas de seu crime de pensamento. Ele está falando sobre a Inglaterra. Desnecessário dizer que não tinham nenhuma, mas saber que agora podemos ser acusados essencialmente de ter pensamentos errados é um desenvolvimento muito preocupante. A liberdade de expressão já está ameaçada, mas isso vai muito além da liberdade de expressão. Trata-se da liberdade do próprio pensamento. Todos deveriam ter o direito de pensar o que quiserem e não deveriam se sentir obrigados ou forçados a expressar certas crenças ou a ter apenas certos pensamentos. É por isso que eu digo que a guerra do cume da montanha, principalmente a guerra pelo poder nos meios políticos, ela é uma guerra de hipocrisia, ela é uma guerra de cinismo, ela é uma guerra que você não pode abrir o que você pensa para o teu inimigo. Mais ou menos como o Don Corleone falava lá no livro e no filme, O Poderoso Chefão, né? Ele falava para o filho, Michael Corleone:
Mas não deixa o teu inimigo saber o que você está pensando. Que é o contrário, é todo o contrário da direita brasileira. Ela quer romper com o sistema, sendo que o sistema controla todos os meios, né, para evitar ser corrompido. Então como é que você vai corromper um sistema abrindo para ele que você quer entrar lá para corrompê-lo? Não vai. O sistema vai te esmagar. Qual seria a forma correta? Você não falar, usar de, né, infelizmente, né, usar da hipocrisia e do cinismo no mundo político. Às vezes você tem que engolir muita coisa, vai lá, bate palma para quem não merece palmas, faz elogios para quem não merece elogios, dá um sorrisinho cínico para quem não merece. Uma vez que você está lá dentro, você implode o sistema por dentro. É essa a guerra. É a única estratégia pela qual seremos vitoriosos. Alguém que engane o sistema, entre lá dentro e imploda o sistema uma vez estando lá dentro. É bem coisa da máfia isso aí, mas é a única saída que pode ser feita. Muitos podem falar assim, mas o povo brasileiro já está farto disso. Então vai continuar sendo vítima, infelizmente, de todo esse processo, porque o sistema está preparado para esmagar todos aqueles que abrem completamente, que vão trabalhar contra o próprio sistema. Ele não vai deixar chegar lá, né? Veja o que está ocorrendo na Europa. Os antiglobalistas europeus estão fazendo discursos tão inflamados que está tendo uma guerra lá. Veja o que aconteceu na Romênia. Como que era o nome dele? George Ceausescu, né? Eu não lembro exatamente o nome dele. Ele foi impedido. Aí ele colocou um preposto, um cara que trabalhava com ele, que também tinha muitos votos, na hora H virou a eleição deles lá, ou seja, a União Europeia não deixa chegar ao poder, porque ele sabe que aqueles que vão lutar contra o sistema, né, estão abrindo as suas intenções. Aí vocês podem perguntar, mas como que o povo vai saber? Até o Johnny ficou bravo, né? Como que o povo vai saber em quem votar se a pessoa não abrir? Pois é por isso, é daí que vem o esclarecimento. Você tem que ter essa percepção e não ficar criticando aqueles que, de uma certa maneira, demonstram hipocrisia e cinismo. Essa é uma arma de guerra, principalmente nos meios políticos. A hipocrisia e o cinismo é uma arma de guerra para você entrar dentro do sistema e implodi-lo por dentro. Senão a gente não chega lá. Não de maneira democrática, né? E o nosso interesse é derrubar o sistema de maneira democrática. Veja o que a esquerda fez. Ele abriu o jogo lá atrás, que ele queria implantar um comunismo totalitário. Não, ele ficou quietinho. Eles foram entrando, eles foram quietinhos, entrando, tomando posições na mídia, na justiça, nos setores políticos, em várias casas legislativas, né? Casas executivas, né? Prefeitos, governadores, o presidente, eles foram tomando poder aos poucos. Demorou 4 décadas, eles chegaram lá. E só agora é que você vê personagens deles aí dizendo, abrindo totalmente o jogo. Mas por que eles podem abrir o jogo? Porque eles já controlam tudo. Eles têm a justiça nas mãos, eles têm a mídia nas mãos, eles têm um aparelhamento muito grande em toda a sociedade. Eles caminharam certinho por aquele método gramscista, né? Escrito ali nos cadernos do cárcere por Antônio Gramsci, e chegaram lá. E a única maneira que eu vejo que não seja uma ruptura, e não pode haver uma ruptura, pelo menos isso é o que a gente entende, né? É que a direita brasileira, é que os soberanistas façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Agora, para a gente finalizar a nossa análise, o mundo está rumando, sim, para a distopia escrita por George Orwell, porém, a nossa esperança é que uma grande parte da humanidade, em ritmo exponencial, está acordando muito rapidamente. E isso aí
é a única maneira de impedir com que esses donos do mundo consigam a sua vitória. A guerra ainda não acabou. Eles não podem cantar vitória. E no Brasil, veja, eles perderam todo o centro político de apoio popular. Eles estão dependendo de um personagem da esquerda, é o único que tem votos, que é esse que governa o Brasil hoje. E ele já é bem idoso, ele vai fazer 81 anos de idade, tem 80, vai para 81. A hora em que eles não tiverem mais essa pessoa, acabou para eles no Brasil, né? Então, eles perderam todas as outras lideranças. Então é por isso que eles estão desesperados. A nossa vantagem é enorme, né? Porque a direita ela tem muito mais credibilidade na sociedade e tem votos, tem a grande maioria dos votos. Então é isso que incomoda o sistema, o establishment aqui no caso brasileiro, né? Então vamos seguir avante. E para encerrar, Donald Trump nunca esteve pensando em ajudar o Brasil. Ele precisa ajudar os Estados Unidos da América. Para ajudar os Estados Unidos da América, para proteger os Estados Unidos da América, eles não podem admitir um Brasil comuno-socialista, um Brasil continental, gigantesco, comuno-socialista, que seria uma ameaça aos Estados Unidos. Ainda mais o Brasil dando espaço para o grande inimigo da liberdade norte-americana, né, do American Way of Life, que é a China. Então daí vem a análise. Acabou a ilusão, o Trump não vai mais ajudar o Brasil. Nunca esteve para ajudar. A nossa esperança é que o MAGA, a Nova, os republicanos norte-americanos não podem admitir um inimigo no seu próprio território do tamanho do Brasil. Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado, tenham um excelente final de domingo, uma excelente semana. Eu quero agradecer todos os que colaboram com esse nosso trabalho, colaboram financeiramente. Por favor, ajude esse trabalho, eu tenho que falar todos os dias, infelizmente, porque as pessoas ainda têm aquela mentalidade socialista, achando que qualquer trabalho tem que ser gratuito, e não é. Né? A gente é expulso de canal, os vídeos são barrados, lá atrás barraram a nossa monetização, a gente é uma pedra no sapato do sistema. Então a única maneira da gente sobreviver é através dessas doações, né? Eu posto sempre uma chave de Pix, um número de conta, é dessa maneira que você pode doar qualquer valor para ajudar o nosso trabalho aqui, e eu agradeço imensamente a todos vocês, né? Gente, um grande abraço a todos então, muito obrigado, né? Uma excelente semana, amanhã eu voltarei aqui. Valeu, pessoal!